Paz seja convosco. Amém. Obras inacabadas. É interessante como nós não temos paciência. Nós achamos que as coisas elas acontecem dentro do nosso tempo. Nós esquecemos de onde nós viemos. Apenas queremos ir. Nós somos obras inacabadas do Senhor. O Senhor ainda tem um grande trabalho a executar nas nossas vidas. Se você está vivo, é porque Ele não acabou a obra na sua vida. E às vezes a gente se indigna com resultados que não aparecem, pessoas que não são totalmente transformadas. Compartilhei o meu pecado domingo à noite, na semana passada, em que meu coração achei que ele já estava trabalhado em relação a isso, e não está. Em relação a compromisso com a casa do Senhor ou não. Falei um pouco hoje pela manhã, não vou repetir isso. Mas a gente tem que entender que essa mudança e essa transformação ela é gradual nas nossas vidas. Na minha vida o é, na sua vida também o é. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o julgamento divino contra Moabe. Finalizamos esse bloco, que é o bloco de exortação do profeta Amós em relação às 6 nações que estavam na vizinhança. Diminui só um pouquinho, Alice, para diminuir o barulho. Que estavam na vizinhança de Judá e Israel. Não precisa desligar não, pode deixar baixinho. Nós podemos verificar com esses vários cultos que nós tivemos, podemos examinar essa lista de relacionamentos prejudicados. A nossa vida nessa terra é uma vida de relacionamentos prejudicados. As coisas que tiveram no passado, as situações, elas nos levam a agir de uma maneira errada. Essa lista que foi apresentada durante essas últimas semanas, ela não se trata de uma coleção acidental de acusações por parte de Amós, mas de uma declaração cuidadosamente estruturada. 6 nações foram colocadas sob exame. Cada uma foi exortada num aspecto. Eu trouxe apenas um breve resumo de algumas características que foram identificadas nessas nações. A primeira delas é a crueldade. Nós vimos pessoas cruéis. Reflexo da minha vida e da sua vida diante daqueles que são menos afortunados. Nós declaramos que pessoas elas não são coisas e muitas vezes nós tratamos as pessoas como coisas. Nós não temos o carinho devido, a consideração devida. Nós falamos sobre fraternidade, o amor entre irmãos, sejam sanguíneos ou não. E falamos finalmente a respeito da destruição do futuro contra aquela nação, me foge o nome agora, em que ela além de dominar, além de destruir, ele fala sobre a condição de homens que iam com as suas espadas e rasgavam o ventre das mulheres grávidas para não só eliminar a nação naquele momento, mas também eliminar uma possível futuro. E dentro desses 4 aspectos nós trabalhamos em especial as violações dos relacionamentos gerais da vida. Não de Deus com o homem ou o homem com Deus, mas do homem com o homem. Essas 6 nações elas passaram por uma série de exortações em que não se trata em nenhum momento sobre as leis divinas, mas apenas da condição do nosso amor, a nossa ação com o próximo. Falamos das responsabilidades particulares de cada vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta a gente querer culpar o próximo. A base do aconselhamento bíblico é exatamente você entender que a culpa é sua. Não importa se você foi agredido, violentado, se você foi roubado, a condição é eu sou responsável pela minha reação. Eu tenho que reagir de uma maneira diferente. A gente estava lá na casa do Nicolas, foi quinta ou na sexta? E sexta-feira. E eu fiquei olhando para eles e relembrando de algumas coisas de passado, desse casal, entendeu, querido? E eu vejo, entendeu, uma possibilidade muito grande de ter uma geração a partir do Joaquim, uma geração diferente do que a geração do que eles passaram. Já vi isso em outras casas, mas o mais próximo é eles, em que o Joaquim nasceu agora. E eu pude olhar e falar assim, há a possibilidade de ser uma geração bendita.
Há uma possibilidade que se Nicolas e Ais, eles continuarem nos caminhos do Senhor, buscando trilhar esses caminhos difíceis que são do Senhor, perdurarem, olharem para as leis do Senhor, a geração do Joaquim vai ser uma geração bendita. E aí vai por 1000 gerações. Ninguém para isso. Não é algo que o diabo para, não é algo que o governo para. Coisas que nós sofremos, nós não vamos ver os nossos filhos sofrendo. Isso é a grande bênção. Mas se você não tem esse entendimento de que a responsabilidade é particularmente sua, você vai culpar os próximos, os outros. E, finalmente, nós falamos e condenamos a condição do forte com o fraco. Nós falamos sobre a condição bélica, sobre a condição econômica, vamos falar um pouco mais, mas a nossa condição de falta de amor com o próximo. Aqueles que ainda não chegaram no patamar devido. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos agindo com tanta falta de amor em relação ao próximo? Parece que a gente não tem paciência, parece que as pessoas elas têm que nascer pronto. Nessa época de micro-ondas, parece que é colocar o cara no micro-ondas e ele tem que estar prontinho, sair pronto. Não funciona assim. Nós vamos continuar tendo dificuldades e problemas durante toda a nossa vida. Você vai ver a sua pessoa e o próximo caindo novamente em coisas que eles já deveriam ter aprendido. Rosângela postou hoje, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu completei, não só ouça, aplique na sua vida, viva, transforme. Sem isso, não vai ter mudança. A palavra de hoje tem como título Julgamento Divino contra Judá. Primeiro nós fizemos o julgamento das 6 nações. E nós vimos em todos os julgamentos das nações as tribos de Judá e a tribo de Israel. Eu vou falar um pouquinho mais dessa constituição um pouco mais no fim. Elas olhavam para isso e batiam palma quando havia o juízo. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos ler o texto que está em Amós, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Amós, capítulo 2, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio deles, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Centenas e milhares de anos antes, nos alcança. Pedimos, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa, Pai, colocar um filtro nos nossos ouvidos. Que o Senhor possa abrir o nosso coração. Que o Espírito de entendimento do Senhor seja sobre nós. E eu peço humildemente, Pai, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Os 2 versículos que pretendo meditar nesta noite é o verso 4 e 5, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Uma breve introdução desse novo ciclo, esse novo bloco. O oráculo, ou a profecia contra Judá, formam a ponte natural entre os oráculos contra as nações inimigas e o povo de Israel, que também se constituiu como um povo inimigo. Judá, a nação irmã dos israelitas, era uma rival frequente de Israel. Assim, quando Judá, depois do povo daquelas tribos, foi julgada, foi exortada,
E quando Judá passa pelo mesmo crivo, o povo de Israel olha e dá risada. E fala, esse povo de Judá, eles acham que eles são bons demais. Eles acham que eles são as pessoas importantes e não são nada. O juízo deles chegou, o juízo de Deus chegou a eles. Ao obter a simpatia e a aprovação dos seus ouvintes, do povo de Israel, Amós passa então a dirigir-se a seu público. Ele estava falando de pessoas, de nações, e ele volta a falar com aquele público que estava ouvindo a ele. A essa altura, o público esperava que o áudio do discurso consistisse de palavras positivas para as vitórias futuras de Israel e Judá. E às vezes você fica pensando e fica nessa expectativa de que depois de uma sequência de exortações, Deus ele vai vir com uma palavra de bênção, uma palavra de mansidão para você, e o chicote ele continua cantando, porque enquanto você estiver na terra, você tem que ser corrigido. É assim que pais agem. Apesar da minha filha ela não me dar trabalho em uma pancada de coisas, eu tenho que continuar exortando e chamando a atenção dela. É o tempo de formação. Haverá um tempo em que eu oro por isso, já tem algum tempo, em que ela vai constituir uma família. O Senhor vai levantar, eu oro para que o Senhor levante um homem segundo o coração dele, para com ela constituir família e fazer algo como está fazendo com Nicolas e Aisla, gerando uma geração bendita. Continuidade. Nós como pais temos que olhar isso, continuidade. E às vezes a gente fica esperando essas palavras de vitória, essas palavras de vitória não vêm necessariamente para nós, vêm para as próximas gerações. Porém, Amós transforma o tradicional oráculo final de salvação em um discurso de julgamento contra aquele povo, no caso de Judá. E eu separei o 2 Samuel 12, não precisa abrir, 7, 8, em que mostra a figura de Davi, depois de ter adulterado com Batseba e matado um dos seus melhores amigos, que era o marido, o esposo dela. E Acã vem construindo toda uma história, e o Davi começa a ficar irado e fala, esse cara tem que morrer. E Acã olha para ele e fala, esse cara é você. Quase que ele fala, né? Esse cara sou eu. Não, ele falou, esse cara é você. E ele fica todo constrangido, porque ele percebe que ele está executando um juízo contra uma pessoa e ele não está olhando para a própria trave e no próprio olho dele. Pelo fato dos princípios teológicos exemplificados nos oráculos anteriores terem sido argumentados firmemente como sendo diretrizes válidas para a interpretação da ação de Deus na história, os ouvintes não podem escapar também do juízo de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Nós olhamos para as pessoas lá na marcha gay, nós julgamos. Nós olhamos para as pessoas lá do show da Madonna, aquela promiscuidade, nós julgamos. Saiba que esse mesmo dedo que aponta para eles, aponta para nós também. Nossa vida tem sido conforme a vontade do Senhor? Nós temos realmente sido homens e mulheres de Deus? Nós temos dado exemplo para os nossos filhos ou apenas queremos que eles magicamente sejam transformados? Como um hot pocket da Sadia que você coloca no micro-ondas, ele está pronto, está quente. Não funciona assim. Quando você vê a história dos reis de Israel, você vê que pessoas, elas continuam transmitindo pecado para os filhos, e os filhos continuam propagando essa malignidade. É muito tempo para transformar um caráter. Se eu quiser transformar o caráter da Luísa agora, vai ser um trabalho imensurável, talvez não dê tempo. Porque se ela aprendeu as coisas ruins, ela vai propagar as coisas ruins. É assim que funciona. A vantagem da surpresa de Amós em relação aos seus ouvintes acentua o efeito dramático da conclusão e grava as palavras de Deus no mais profundo da consciência dos ouvintes, e eu espero que isso seja com você. Que você entenda que todo esse julgamento que nós efetuamos durante todas essas semanas, esse julgamento agora aponta para mim e para você. E isso possa ser gravado no teu coração. Você possa ser constrangido, você possa ficar incomodado. Israel não é apenas culpado de atos desumanos como as nações pagãs. Ele trata seu próprio povo com o mesmo desrespeito que as outras nações reservam para os estrangeiros. Por causa das suas transgressões, os israelitas também irão sofrer a destruição. Não queira estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Se ele tiver que jogar numa cama, ele vai jogar. Se ele tiver que fazer como fez com Jó, arrancar todos os seus bens, ele vai fazer. A prioridade dele não é a sua vida aqui na terra. A prioridade dele é a glória eterna. E ele vai fazer o que for necessário, dentro dos planos dele, para te corrigir e te colocar na vontade dele.
O cenário que nós começamos a ler em 2:4, ele é o mesmo que nós tratamos até agora, das várias nações. Apesar das imagens de guerra serem usadas ao longo de toda a passagem, Amós capítulo 1 e capítulo 2, nesses versículos finais, o público descobre que o profeta não está convocando a nação para guerrear contra os seus vizinhos, mas ele está exortando a ação daqueles homens e mulheres contra os próprios israelitas. O julgamento que passa a começar de hoje na nossa igreja é: o que você tem feito com o seu irmão? Você aponta o dedo para ele? Você está julgando e dizendo que ele não presta? Que ele não aprendeu? Que ele não sabe o que é? Como se você estivesse acima de um pedestal? Eu tenho um temor muito grande disso. Lúcifer, numa condição como essa, ele caiu. Quando você olha para o teu irmão, achando que você é superior a ele, você não consegue se ver, você não consegue se enxergar. O que parecia ser um oráculo de guerra proferido por um simpatizante israelita é, na verdade, um discurso julgamento sobre o seu próprio povo. As referências religiosas de Amós capítulo 2, versos 6 e diante, que a gente deve meditar a partir da semana que vem, estão subordinadas aos males sociais que eram o foco da condenação do profeta. A relação de homem e homem continua sendo colocada em pauta. O contexto teológico de Amós e de seus ouvintes inclui seu conhecimento da lei de Deus e o conhecimento das tradições do êxodo, do tempo, do deserto, das conquistas. E você tem ouvido a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus. O que isso tem feito de diferença dentro do seu coração? O que tem mudado isso no seu coração? Nós estamos juntos aí, a nossa igreja vai para 11 anos? 11 anos essa igreja existe. A Amenísia talvez seja a mais antiga da nossa igreja. O que mudou na vida das pessoas? O que mudou na sua vida? Se você olhar há 10 anos atrás, 5 anos atrás, que você já está conosco, o que mudou na sua vida? Se não mudou nada, você tem que repensar o seu cristianismo. Tenho procurado ser fiel, sou falho na minha pessoa, mas a palavra de Deus tem sido proclamada nesse altar. E o que você tem feito com isso? Essa é a pergunta. As referências históricas e teológicas para esses conceitos em vários dos livros proféticos mais antigos demonstram que esse conhecimento era fundamental para a forma como a nação viu o seu passado. O peso é maior com quem sabe. Aquele a quem mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. Você se acha juiz? Você acha que o julgamento vai ser maior sobre a sua vida ou sobre a minha? Eu penso nisso todos os dias. Eu fico meditando, falo, Senhor, será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou agindo de uma maneira correta? Será que eu estou dando a atenção necessária? Se eu estou sendo mole o suficiente, duro o suficiente? Qual que é a medida, Senhor, para cada um? Busca, como Salomão, a sabedoria para poder cuidar de vocês. Está certo que muitos de vocês não querem ser cuidados. Trazem um problema, a gente começa a trabalhar, mas quando esse problema começa a ficar um pouco mais light, você abandona. É a realidade sua, que eu vejo. Você não quer a resolução dos problemas. É como se você gostasse de ficar lambendo as suas feridas. E o termo é esse. Lambendo, é um cachorro que está ferido e fica lambendo, porque não quer que aquilo cicatrize. Se você não fizer o tratamento até o fim, você vai continuar com o seu problema. E não adianta você reclamar. Deus ele não faz nenhuma mágica, tudo é através do esforço. A argumentação de Amós parte do pressuposto de que o povo conhece e, de modo geral, aceita a lei de Deus como parte da sua herança cultural. E eu trato você como se você entendendo o que você está falando, está ouvindo. Nós já fizemos discipulado com a grande maioria das pessoas. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? O contexto social dessas exortações finais não é de uma exploração militar dos fracos, de grande comércio de escravos, profanação de mortos, abuso dos fracos exercidos pelos fortes. Eu não estou acusando você, nem trazendo esse tipo de acusação em relação a você ter matado, estuprado, violentado, roubado. Eu estou falando nas coisas do dia a dia.
Sorriso no rosto. Você tem acordado com um sorriso no rosto? Ou tem acordado com aquela cara de boa? Deus tem sido bom conosco. Deus não permite que falte o alimento, não permite que falte o transporte, moradia. Gente, isso aí é muito mais do que a maioria tem no mundo inteiro. E a gente continua acordando de mau humor. É isso que Deus está chamando a atenção do povo de Judá. Essa falta de reconhecimento de Deus. O contexto social observado aponta para a existência de vários grupos em posição de poder de Israel que usavam dos seus meios econômicos e legais para se aproveitarem dos membros mais fracos da sociedade. A ira de Deus trará julgamento sobre a nação, pois a conduta de Israel não segue mais os caminhos de Deus. Você está sendo abençoado, e o que você tem feito com a tua bênção? Não há problema de você querer comprar algo, melhorar algo, não há nenhum problema. Não vivemos naquele contexto que eu sempre falo do franciscano, que você não pode ter nada, não é isso. Mas será que você olha para outras pessoas? Falei hoje pela manhã, dentro da possibilidade, a Menisa vem e fala assim, pastor, eu estou aqui com recurso aqui, R$10, R$20, ajuda na igreja perseguida? Eu vou lá, invisto na igreja perseguida inteira. E você? A grande dificuldade de você é trazer um pouco de arroz para colocar aqui na caixa da doação para a favela. Será que você não lembra disso? Deus não está pedindo que você entregue o seu carro, o seu apartamento, mas será que você pode ir lá na sua despensa e pegar um saco de arroz de 2 quilos, de 1 quilo e colocar ali na cestinha para que alguém seja beneficiado da bênção que você tem? É isso que Deus está falando. Iniciando a exposição desse texto, ele começa como começou com as outras nações. Assim diz o Senhor. Judá não vai ser julgado por amalequitas, amorreus ou filisteus, ele está sendo julgado pelo próprio Deus. Assim diz o Senhor. Deus sabe dos seus pecados, os pecados de Judá, e apresenta a mensagem que foi dada por Deus. Por causa da grande pecaminosidade, por 3 transgressões de Judá e por 4, repete a fórmula de acusação empregada em acusações anteriores. Apesar de Judá e Israel terem sido no passado uma única nação, a rivalidade entre as tribos já existia antes do reino de Davi, e acabou levando à separação logo após a morte de Salomão. Eu já expliquei isso e falarei rapidamente. Quando Salomão ele morre, o filho dele, ele toma algumas decisões erradas, que é bem relatado no Salmos capítulo 1, e aquela nação ela se separa, 10 tribos ficam como o povo de Israel e 2 tribos como o povo de Judá. Aquelas tribos que deveriam ser irmãs, elas não são irmãs. Elas se atacam em crônicas, elas se atacam em reis, elas se atacam em Samuel, é uma guerra o tempo inteiro, todo o tempo, inclusive entre eles. Como resultado dessa discussão, desse problema, amargura e desconfiança, essas nações irmãs estavam em guerra o tempo todo. Nas nações de Israel, que o oráculo ele é maior, a gente vê a condição de bezerros de ouro em Betel, Dan, culto a Baal, outras inovações religiosas, ampliando cada vez mais a separação entre Judá e Israel. E aí a gente vê até no Novo Testamento a condição de que, para o povo de Judá, que era chamado de povo de Israel, olhava para os samaritanos como inimigos. A gente vê aquela cena clássica de Jesus na frente de um poço, e aquela mulher era de Samaria, e a pessoa ficou incomodada. Como que um judeu fala com um samaritano? Porque eles eram inimigos. Deus ele exige uma prestação de contas. O que você acha que não vai ser cobrado, vai ser cobrado. No dia do juízo, o Senhor ele vai cobrar, e cada um, a partir de mim, eu vou ser o primeiro da fila dentro da nossa igreja, em que ele vai olhar e falar assim, o cuidado que você deu, qual foi o amor, qual foi a ajuda que você deu em relação a isso. Eu tento fazer o que eu posso, mas se você não deixar eu te ajudar, eu não tenho como te ajudar. Sua ira de Deus não cessará. Seu decreto será colocado em prática. Judá será castigado por seus muitos atos de rebeldia. Qualquer privilégio que Judá porventura tivesse por seu relacionamento especial com Deus, ele é ignorado. A possibilidade de desculpar o povo não é sequer mencionada. Ao invés disso, o que antes era vantagem para Judá, agora aumenta o peso da sua culpa. A diferença desse povo aqui, eu e você, é que nós estamos debaixo da nova aliança. Nós falamos hoje pela manhã. Esse negócio, esse caos, dessa destruição total, ela não nos alcança. A ira de Deus sobre nós ela é parcial, não é de destruição total.
Ele permite que haja lutas, dificuldades na minha vida e na sua vida, mas para que a gente se conforme a Cristo. Com aqueles que são ímpios, destruição. Você não está debaixo dessa ira destrutiva total. Ele começa então a falar no verso 4, falando sobre os pecados de Judá. Pecados que são semelhantes a de Tiro e de Edom. Amós e outros profetas conheciam a lei do Senhor e sua condenação de Judá baseia-se em sua responsabilidade de seguir a vontade revelada de Deus. E você tem ouvido a palavra de Deus. Pode até ser uma vaga lembrança para você, mas está aí dentro do seu coração. Quando você se depara com alguma situação e você não age como cristão, o Espírito Santo de Deus em você, ele se entristece. Você consegue diminuir aquela chama. E não adianta você falar, Deus, derrama o teu fogo, derrama o teu fogo. Você tem que alimentar esse fogo com o óleo da presença dele. E é oração, é leitura da palavra, é colocar em prática aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem lido. Falava hoje pela manhã, a diligência e o zelo de cada um com a sua profissão. E eu não vejo esse zelo na casa do Senhor. Não vejo. Falava pela manhã. Eu nunca vi um envolvimento tão grande da igreja como no evento do Dia dos Namorados. Eu nunca vi. As pessoas fiéis ali, trabalhando. Chega à noite, não vem. Talvez porque houve um compromisso feito, ou porque estava cansado. Mal-estar. Eu tenho ouvido muito isso, mal-estar. Mas e no dia do evento? E na hora de trabalhar, tem o mal-estar? Ou você dá uma lavada no rosto, toma lá um remedinho lá e vai para a cabeça. Quando é a casa do Senhor, é o mal-estar. Não estou me sentindo bem, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Mas na hora que as coisas que são para o meu desejo e para a minha vontade, não tem isso. É sobre isso que Deus está falando. Algumas tradições foram passadas através de Moisés e dos profetas. Por meio desses servos de Deus, a nação foi ensinada a desprezar os maus caminhos dos povos ao seu redor e a permanecer fiel ao modo de vida distinto israelita. E eu tenho ensinado para você, domingo é o dia do Senhor. Domingo não é o seu dia, é o dia do Senhor. Você não tem direito a barganhar com esse dia. Você não tem direito a fazer o que você quiser com esse dia. Eu tenho abençoado a sua vida nas datas comemorativas, no horário da manhã. Você tem usado, já tem avançado para a noite. E se você acha que a prosperidade da tua casa está alicerçada em você usar o dia do Senhor para recolher recursos, você está enganado. Você está enganado. E é isso que ele está falando aqui. O povo de Israel ouviu o ensino. Coloca em prática e volta às velhas práticas. Para você incidir numa agressão conjugal, é só você começar a agredir verbalmente. Dar um murro na parede, dar um murro na porta, levantar a voz, xingar. O feminicídio vem daí. O teu afastamento do Senhor vem você começar a abrir oportunidades na sua vida, decisões na sua vida, que Deus não abençoou, mas que você acha que você pode fazer. Porque, afinal de contas, eu tenho um motivo. Amós acusa Judá de repudiar e rejeitar essas diretrizes para o viver. Essas acusações são mais específicas que os oráculos interiores, pois Deus concedeu a Judá, para mim e para você, os estatutos divinos e nós temos nos rebelado contra eles. Por outro lado, os oráculos anteriores contra as nações são mais específicos no sentido de determinar quais foram os atos de rebeldia. Essa mudança enfatiza a responsabilidade de Judá perante Deus ao contrastar seus atos com os altos padrões que lhe foram revelados por Deus. O meu padrão, o seu padrão é acima do padrão do mundo. O nosso padrão é Cristo. Nosso padrão é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse deve ser o nosso padrão. Se os nossos entes queridos não são como nós queríamos, talvez esteja faltando um pouco de pitada, de ação de Deus, através da nossa vida, através do nosso agir, do nosso falar. Seus filhos, seu esposo, a sua esposa, seus pais, têm visto você orar? Têm visto você de joelho? Como que tem sido o proceder? A vida do Joaquim começa ainda agora com uma tenra idade, mas ele vai ser moldado através do que ele vê Nicolas e Aisla fazer.
Se ele vê briga, ele vai multiplicar isso. Se ele acordar e ver o papai dele de joelho, consagrando o dia, ele vai falar assim, isso é importante. Se num dia qualquer ele fala assim, eu vou na casa do Senhor, papai, mas não, hoje é dia do Senhor, ele vai falar assim, isso é importante. Eu me alegro quando eu vejo algumas pessoas agindo de uma maneira diferente. Você vê como era a nossa Júlia, como era a Helena, a nossa pequena Elô está caminhando para isso. É entendimento, é aplicação. A gente tem que mostrar para eles a seriedade de ser filho de Deus. As outras nações julgadas, tomando por base o bom senso e uma nação geral de moralidade, enquanto Judá possuía estatutos e leis que lhe serviam de guia. As últimas linhas de Amós capítulo 2, verso 4 diz, não guardaram seus estatutos. Eles adoravam falsos deuses, deuses que não necessariamente eram estátuas de escultura, mas eram os desejos do coração. A motivação de você fazer algo que Deus fala para você não fazer. Não importa se é uma estátua ou se é apenas um anseio do seu coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Qual tem sido o seu ídolo? O que tem motivado você a se afastar do Senhor? O que tem motivado você a não dar a atenção necessária para tua esposa, para o teu filho? Falei para vocês, ontem teve um momento legal, eu, a minha esposa e a minha filha, lá 1 hora, a gente sentou. Você tem conseguido ter esse tempo? Eu vi que a Rô postou um tempo atrás, aí, tem 1 mês mais ou menos, a proposta de vocês almoçarem com os seus filhos e com o seu marido, pelo menos uma vez por dia, comer uma vez por dia juntos. Acabou a campanha, acabou, você não faz mais, é isso. A correria, tudo é correria agora. Saiba que essas pessoas elas podem ser ceifadas da sua vida em qualquer momento. E não adianta você chorar depois. O legado que você vai dar é amor de família. Nós em casa sempre almoçamos juntos. Deus nos permite isso. E sempre almoçamos após a oração. Ninguém come mesmo que esteja com fome. Nós sentamos juntos, a menos que seja uma coisa muito ímpar. Sente, agradeça, olhe para aquele prato de comida e agradeça. Estava conversando com um amigo meu que teve um filho dele, fez uma cirurgia, e ele passou por uma série de dificuldades e o menino não conseguia se alimentar. Que bênção você poder se alimentar. Mas a gente vê que muitos líderes enganam o povo de Judá e os levaram à perversão. Esses desvios incluíam os pecados sociais de opressão do pobre. A expressão em Amós capítulo 2, verso 4, andar após outros deuses, apresenta o contraste entre seguir o Senhor ou seguir mentirosos. Os pecados do passado de Judá são muitos, e a maneira como Jerusalém foi desviada pelos falsos líderes e mentirosos, associados às acusações apresentadas aqui, também trata dos pecados sociais contra os pobres. Ao concordar com as acusações de Amós contra Judá, o povo de Israel, ele está cavando a sua própria cova, porque eles não sabem que Amós vai virar contra eles. Os pecados específicos de Israel são contrários às tradições que Judá e Israel receberam e a proclamação dos profetas. Ao levar Israel a apoiar o julgamento contra Judá, tomando por base a lei do Senhor, Amós preparou a nação de Israel para a palavra de Deus que iria chegar. Volto a falar. O que você tem feito com o que você tem ouvido? Quando você estiver diante do Senhor, Ele vai falar, o meu servo, ele sentou com você e explicou sobre o que é salvação, o que é oração, o que é igreja, o que é a vontade de Deus, o que são dízimos e ofertas. A gente tem falado isso para todas as pessoas, alguns ainda não finalizaram, mas você tem ouvido. Você acha que no dia do juízo, o Senhor ele não vai olhar para você e falar assim, você ouviu? E vai apresentar diante de você a história da sua vida com todas as transgressões, você sabendo aquilo que você fez. E nessa noite eu coloco, nesse dia de apresentação do Joaquim, eu coloco um peso e um fardo muito grande sobre a vida de Nicolas e Aisla, que é o desenvolvimento do Joaquim segundo os caminhos do Senhor. E ele vai estar olhando. E eu fico olhando, eu espero que o Nicolas tenha muita sabedoria, em especial com a vida dele de venda fora. Esse negócio de ficar 2, 3, 4 dias vai ser uma dificuldade para ele. Ele vai ter que se arrumar em relação a isso. Ele vai ter que conversar com o Senhor e buscar alguma direção
Entendeu? Porque o Joaquim, ele tem que ver o pai dele dentro de casa. Mas ele também tem que ter um pai que faz a provisão do lar. Como ele vai administrar disso? É Deus e o Nicolas. E a Aisla, como que ela vai agir nos momentos que ela estiver sozinha? Ela vai maldizer Nicolas? Ela vai chegar para as amigas dela e falar mal? E aí o filho vai ouvir isso? E vai olhar para essa situação e falar assim, eu mesmo não vou querer casar porque eu não vou querer passar por essa situação? Qual que é a condição que Joaquim vai ter dentro desse lar? Ou dentro da parte mais exterior, em que tem os primos e os tios, os avós? É muito legal a gente apresentar. Poderíamos batizar. Há uma discussão que é interminável entre batismo infantil e apresentação. E eu não entro nesse discurso, porque o problema não é esse. O problema é o que nós vamos levar para essa criança. Quando o Joaquim ele começar a crescer, o que nós vamos apresentar a ele? Uma igreja orientada nos caminhos do Senhor? Será que ele vai continuar vendo as crianças que nem de manhã correndo de um lado para outro? Será que ele vai olhar e falar assim, eu também posso fazer isso? Ou ele vai ser orientado, ele vai ser uma criança que vai nascer, vai ser ativa, vai ser alegre, vai ser viva, entendeu? Mas vai ser uma pessoa de Deus. Amém. É isso que nós buscamos. Amém. O uso de uma oração semelhante sobre o castigo para Judá demonstra que Judá será punido de maneira semelhante às outras nações. Deus lançará o julgamento sobre os castelos onde vivem os mentirosos perversos. Aqueles que fizeram o povo se desviar serão destruídos, pois levaram a nação a rejeitar os caminhos de Deus. Esse peso está sobre a minha vida. Esse peso está sobre a sua vida, diante das pessoas com quem você convive. Talvez você queira simplesmente manter um bom relacionamento. Eu não vou falar com ninguém disso, não vou chamar atenção, porque se eu chamar atenção, talvez essa pessoa não goste mais de mim. Eu, pessoalmente, vou sentir muita falta, mas eu prefiro que você me veja como uma pessoa que te colocou no caminho do Senhor e que no dia do juízo ele olhe para você e fale, servo bendito, do que ele olhe para você e diga que não te conhece. E talvez eu também esteja nesse mesmo caminho. O julgamento de Judá é o meu julgamento e o seu julgamento. Julgamentos de pessoas que conhecem a lei do Senhor. Julgamentos de pessoas que já ouviram a palavra do Senhor. E agora não é momento de celular. Não é. Estou trazendo uma exortação para a igreja. Não é momento de celular. Você tem todo o tempo. Nós temos horas e horas e horas e horas durante toda a semana. Se você for lá medir o seu Instagram, o seu Facebook, você vai ver quantas horas você jogou fora. Estar na casa do Senhor e mexer no celular é o cume, é o cúmulo. Não aponta para pessoas que não são maduras o suficiente. Quando você entrar na igreja, quando você entrar no ambiente do Senhor, ponha no modo avião. A menos que tenha alguém doente. O tempo do Senhor, ele começa no acordar do domingo. E você tem que ter muito zelo com isso. Quando você vai dormir, se você quer ter uma noite de sono, aprendi isso com a minha esposa, quando você quer ter uma noite de sono tranquila, desliga o teu celular 1 hora antes. Desliga. Sai daquela tela azul, para a sua mente ela começar a desacelerar. Desacelerar e você ter uma noite tranquila. O dia do Senhor começa à meia-noite. Você tem que começar a dormir mais cedo. Eu entendo o trabalho dos meus irmãos e irmãs, mas você tem que ter tempo de descanso, para que você possa vir à casa do Senhor e oferecer a melhor adoração possível. Na hora do louvor, a gente possa romper esse céu, romper esse teto, entendeu? Com o nosso louvor e a nossa adoração. Nós temos que falar mais glória a Deus, mais aleluia. Mas como que você vai fazer isso? Se você chega na igreja pilhado, ainda pensando na cesta, no caminhão, nisso, naquilo, no trabalho, como é que você vai conseguir sintonizar? Você vai sintonizar lá na frente. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela Tua graça e pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos corrija dentro das nossas falhas, dentro dos nossos erros. Que o Senhor possa, Pai, aqui nos abençoar com a conversão dos nossos corações. Que nós possamos entender que o dia do Senhor é o dia do Senhor.
que a nossa vida não é a nossa vida, que o nosso dinheiro não é o nosso dinheiro, que o nosso tempo não é o nosso tempo, porque nós somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, e esse sangue do Cordeiro, ele nos faz servos, servos que nos traz a condição de uma escravidão diante do Senhor, porque ele é o nosso mestre e o nosso Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.